Bom, nosso tema, nós vamos tratar sobre a determinação do calor específico de um solo. Nosso grupo ele é composto pelo Breno Fernandes, o Gabriel Lauria e o Manuel Oscar. Nós somos da turma D. Pode passar, por favor. Nossa apresentação ela será composta em 6 etapas, na qual a primeira nós vamos contextualizar o tema, depois nós vamos ter os métodos materiais, em seguida os resultados, discussões, conclusões e referências. Bom, o que é calorimetria, a calorimetria é a parte que estuda os fenômenos relacionados ao calor e como a calorimetria acontece. Ela acontece pelo movimento dos grupamentos de átomos, na quais geram a energia térmica, que está relacionada à temperatura, radiação e ao calor. Bom, a equação que determina a variação da temperatura de um corpo é a seguinte, Q igual a C, vezes TI menos T de EQ, na qual TI representa a temperatura inicial e T de EQ representa a temperatura de equilíbrio. Bom, qual o objetivo do nosso experimento? Objetivou-se nesse experimento determinar o calor específico de um sólido de massa m objeto por meio da conservação da energia. Para encontrar a massa específica do calorímetro, utilizou-se a seguinte equação, na qual estamos vendo aí, onde M1 é a massa específica da água sob temperatura ambiente, T1 é a temperatura da água em condições normais, T2 é a temperatura inicial da água gelada e M2 representa a massa gelada da água. Bom, o calor específico do cilindro ele é determinado pela massa específica da água em temperatura ambiente, mais a massa específica, vezes a temperatura da água em condições normais, menos a temperatura equilíbrio, dividido pela massa do sólido vezes a temperatura equilíbrio, menos a temperatura inicial da água. Isso tudo vezes a capacidade térmica da água. Pode passar, Breno. Bom, para a realização deste experimento foi utilizado como material um calorímetro caseiro que nosso colega Manuel já tinha em casa, devido a outras realizações. Termômetro para determinar a temperatura da água gelada, termômetro digital, balança digital, cambuca de alumínio e o sólido de estudo, que no caso é o cilindro. Nosso experimento foi dividido em duas etapas, sendo a primeira a determinação do valor da massa específica. Então, adicionou-se 156 gramas de água em temperatura ambiente no calorímetro e utilizou a balança para aferir as medições. Em seguida, adicionou-se 75 gramas de água gelada ao calorímetro. Feito isso, esperou-se um tempo para se obter o ponto de equilíbrio térmico. Este processo foi feito durante 5 vezes a massa de 75 a 96 gramas. A segunda etapa foi determinar o calor específico do cilindro, onde realizou-se o mesmo processo que a primeira etapa. Porém, ao invés de adicionar água no calorímetro, colocou-se água gelada no cilindro. Bom, continuando sobre os métodos materiais, para os valores obtidos na medição com a flutuação maior que a resolução do tipo do equipamento, determinou-se como incerteza do tipo A. Já para os valores com flutuação menor que a resolução, classificou-se como incerteza do tipo C, e para os valores obtidos de forma indireta, foi utilizado o tratamento de incerteza do tipo C. Para as medições de M-objeto, M1, M2, T1 e T2, a flutuação foi menor que a resolução do equipamento, logo classificando-se como incerteza do tipo B. Após isso, realizou a regressão linear sem transferência de incertezas, porque a incerteza relativa da massa da água gelada ela foi menor que a de R. Posteriormente, utilizou-se a reta de ajuste para o cálculo da regressão, com a devida linearização. Para esse experimento, não foi possível realizar o teste de compatibilidade, porque os valores obtidos eles não foram os de referência com as incertezas. Pode passar, Breno.
Sendo assim, os resultados encontrados para a temperatura de equilíbrio, temperatura da água gelada e temperatura da água ambiente estão na tabela 1. Os resultados de R e a massa da água gelada estão na tabela 2. Os valores de A e B obtidos pela regressão linear estão na tabela 3. E o resultado obtido para o calor específico pelo método de regressão linear convencional encontra-se na tabela 4. Discussão. Os aparatos apresentados apresentam erros sistemáticos. Os valores de A e B são diferentes de zero. Comparando o valor médio obtido do calor específico com a temperatura, chega-se ao valor próximo àquele determinado para os objetos de alumínio. Os erros sistemáticos devido ao valor de A ser igual a menos 0,15, ou seja, diferente de zero, a presença de erros pode ter atrapalhado na determinação da temperatura para a obtenção de valores com menores precisão. As nossas referências. É isso.